Allan Kardec, nas obras que sustentam a doutrina espírita, nos orientam ou nos situam sob a finalidade do mundo em que nos encontramos. Ao mesmo tempo em que nos ensinam que existem mundos de extrema felicidade, onde o vocabulário humano não teria condições de definir o que os espíritos dali sentem, de outra parte indica que nós vivemos num mundo dedicado a provas, expiações, dores e angústias. Mas quando nós ouvimos muitas vezes a mesma coisa, essa coisa perde o seu sentido de profundidade, até mesmo de significado. Então, tanto eu como vocês já ouvimos muitas vezes que a Terra é um mundo de expiações e provas, expiações e provas, expiações e provas, e isso faz com que fique tão comum que venhamos a perder o sentido que isso implica. Porém, quando Allan Kardec nos ensina isso, ele está nos oferecendo uma pérola que pode nos situar diante da vida. Porque quem entender que aqui é um mundo de provas e expiações, nunca mais vai perguntar por que acontecem essas coisas comigo. Porque a resposta já está na classificação do mundo. Aqui é para isso mesmo. Aqui é lugar de prova e expiação, obstáculos, desafios. E quem compreender isso nunca mais diz, por que logo comigo? Por que justo comigo? Por que logo eu? Porque é assim que funciona. O mundo todo aqui é destinado a desafiar a criatura humana para nos fazer progredir. Então vamos resolvendo uns problemas e a vida vai logo providenciando outros. Isso não é uma visão pessimista. Isso é só a certeza de que a vida é regulada justamente para não nos permitir estacionar. Ela vai sempre nos impulsionando à frente, nos fazendo caminhar, desafiando a nossa inteligência, a nossa capacidade moral, e isso nos faz crescer. Então, entender a que esse mundo se destina, por que é que estamos aqui, por que é que a vida é tão intensa, vai nos dando a noção clara daquilo que nos compete realizar. E mais que isso, vai nos ensinando a parar de tentar patentear problema para a gente. Já viu isso ou não? Porque a gente adora patentear problema. Tem uma dificuldade que todo mundo passa igual, e cada um diz assim, só acontece comigo. Está todo mundo sofrendo da mesma coisa, ele fala, é justo comigo que acontece isso. É que nós perdemos a capacidade de olhar do lado, principalmente quando encontramos pessoas que sabem sofrer mais adequadamente. Então a impressão que dá é que sofrem menos. O que não é real é que sofrem melhor. Elas aprendem a administrar melhor os seus momentos de dor, as suas dificuldades. Então quem olha de fora crê que elas não venham a sofrer. Mas se o mundo é de prova e expiação, assim o é para todas as pessoas, em graus variados. É verdade. No entanto, as reflexões de hoje vão cintilar em volta do tema esperança, que é também título de um dos nossos livros, meu e de minha companheira, lançado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Porque falar de esperança é determinante nos dias de hoje. Basta observarmos o Evangelho no período em que Jesus aqui estava conosco, e tanto o Evangelho como o próprio Mestre já se intitulava sob o nome de Consolador. E começamos a perceber que quem precisa de Consolador é porque vai passar um período que não vai ser fácil. E quando Jesus volta à pátria espiritual, ao mundo dos espíritos, ele ainda diz, eu vou, mas lhes enviarei um outro Consolador, e ele permanecerá convosco. Então, para termos uma ideia da precisão, do cuidado que devemos ter para cruzar um mundo como o nosso, é que sempre existiu a importância, a necessidade de termos um Consolador. Alguém que nos ampare, que nos alicerce. E aí a figura da esperança vai ganhando corpo, vai ganhando dimensão. É fundamental nutrirmos esperança para uma caminhada como a nossa. Porém,
Alguém poderia já de início contestar dizendo, mas Roosevelt, falar de esperança não muda nada. Afinal de contas, se o mundo é de provas e expiações, de obstáculos e dores para todo mundo, quem tem esperança, passa. E quem não tem, vai ter que passar também. Isso é real. Todos nós temos que passar aquilo que nos cabe realizar, com ou sem esperança. No entanto, uma observação mais atenta nos ensina de que aqueles que são possuidores de uma esperança passam com mais qualidade de vida, sofrem menos aqueles embates naturais e que a maioria sofre muito. Quem é portador de uma esperança solidificada, nutrida, amadurecida, passa por aquilo que todo mundo passa, porém sem maiores comprometimentos, sofrendo menos, porque eu conheço, e vocês também, pessoas que não servem nem para sofrer. Já viu isso ou não? Ela vai sofrendo, reclamando da vida, fazendo causa de mais sofrimento, reclamando, sofrendo mais, é uma coisa sem fim, não vai acabando nunca. Ela vai sofrendo e produzindo mais sofrimento futuro, é sem fim. Aí olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, e ele ensina algo fundamental: o bom combate, bem sofrer, ou sofrer direito. Na prática, é como se disséssemos, já que vamos sofrer, que soframos com dignidade. Já que vamos sofrer, que soframos com retidão moral. Já que vamos sofrer, que venhamos a aprender com aquilo que nos compete passar. E eu me recordo de Martin Luther King. Algumas mentes brilhantes que passaram pela terra dizem coisas que quando eu vejo me dá um arrependimento de não ter dito antes, mas ele já disse. E entre essas expressões, uma que eu acho fundamental é assim. Ele disse, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E essa é a postura de quem tem uma esperança solidificada. Eu nunca perco, independente do que aconteça. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E esse é o objetivo da vida, nos fazer progredir. Então, quem tem esperança resiste com maior dignidade aos embates naturais da vida. É semelhante na prática. Eu não sei se tem ainda hoje isso. Passa aqui pela cidade aquele senhor que andava pelas ruas com aquele dispositivo, ele mexia com a mão ou com os pés, tinha uma pedra de afiar, de amolar, ele ficava virando, ele afiava a faca, a tesoura, conhece ou não? Vocês têm que conhecer, eu que sou muito mais novo que vocês conheço, então vocês têm que conhecer. A vida é semelhante àquilo. A pedra de afiar é igual para todo mundo, mas ela afia uns ao mesmo tempo em que desgasta outros. Depende do material que você é feito. Então, a figura da esperança será sempre o elemento catalisador que nos vai dar coragem ou não, solidez ou não, para passar as adversidades da vida de maneira mais amadurecida, de maneira mais nobre, porque problema é igual para todo mundo. Mesmo que a gente queira patenteá-los achando que é só conosco, é igual para todo mundo. As nossas reações é que são elementos variativos. Por exemplo, o indivíduo falha a empresa, funda outra. O outro falha a empresa, suicida-se. O indivíduo, a mulher ou o marido vai embora, ele casa de novo. O outro marido, a mulher vai embora, ele mergulha na mais profunda angústia. Uma determinada pessoa, um ente querido, um filho desencarna e ela prossegue cuidando daqueles que ainda estão encarnados. O outro desencarna e ela perde a capacidade de sorrir. Então, o problema é igual para todo mundo. São as nossas reações que vão fazer toda a diferença na nossa própria vida. E aí percebemos, mais uma vez, a figura da esperança, conduzindo a nossa vida, norteando o nosso ideal. Desta forma, é forçoso entender de que, para falar de esperança, um elemento ou uma questão deve ter a sua resposta em caráter de prioridade. E essa pergunta é: por que sofremos? Afinal de contas, por que é que sofremos? Se vamos falar de esperança, entender o porquê dos nossos sofrimentos é da mesma forma fundamental.
E se eu pegasse o microfone e passasse para os amigos um a um, perguntando essa questão, por que é que você sofre? O que a gente diria? Ah, eu sofro, mas também que esse marido que eu tenho, eu sofro, mas também que essa esposa que eu tenho, eu sofro, mas também com quanto eu ganho, eu sofro, mas também onde eu trabalho, eu sofro, mas também onde eu vivo. Nós saímos à cata de culpados. Sempre alguém é responsável pelo nosso sofrimento. No entanto, se nós tivéssemos que equacionar tudo aquilo que nós falaríamos do nosso sofrimento numa questão única e que possa ter sustentação da doutrina espírita, a resposta seria: sofremos porque ainda não somos bons. Ponto. Nada mais pode superar essa questão, porque o indivíduo purificado, bondoso, ele não sofre. Se nós sofremos é porque evidentemente ainda não somos bons, só que isso nos incomoda ouvir. Ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa, até porque a gente se acha tão bom, é ou não é? Porém, até as pessoas más são boas de vez em quando. Basta perguntar para a mãe dos detentos, dos criminosos, e elas terão uma extensa lista de bondade dos seus filhos. Então, até os maus são bons de vez em quando. Porém, enquanto exista ainda a ausência da bondade absoluta, sofremos. Sofremos porque não somos bons. Porém, é fundamental entender que o nosso parâmetro de bondade, como ensina a doutrina espírita, é Jesus. Então não adianta a gente ser mais bom que o vizinho, tem que ser tão bom quanto Cristo. E alguém ainda poderia asseverar, mas Roosevelt, comparar eu com Jesus é um absurdo, é o único com quem nós podemos nos comparar. E Deus não nos daria um exemplo impossível de ser seguido, mesmo compreendendo de que a vida não dá saltos e tudo é passo a passo. Mas Jesus é o modelo. É nele que devemos nos espelhar. Ele é o parâmetro sólido de bondade absoluta que devemos empregar na nossa vida. Fora disso, sofreremos, porque ainda não somos bons. Mas essa questão de nos acharmos bons, fazendo pouco ou menos que o mínimo necessário, pode ser ilustrada numa situação que vivi. Porque eu fui convidado a fazer palestra numa casa espírita, longe daqui, senão não contava. E nessa casa espírita eles iriam fazer uma campanha de agasalhos para crianças carentes. Era inverno, então o dirigente da casa me chamou e disse: Roosevelt, faça uma palestra sobre caridade e convida os amigos a, no dia e hora estabelecidos, levarem um agasalho para as crianças carentes. O inverno está aí, o frio dói, e eu fiz o melhor que podia. Fiz a palestra e convidei os amigos que trouxessem na outra semana alguma contribuição de roupas que possam ser doadas às crianças. E assim fizemos. No dia e hora pré-estabelecidos, começam a chegar as pessoas na casa espírita. Aí elas ficam divididas automaticamente em dois grupos. O primeiro é aquele grupo que chega no centro de mão vazia, abanando as mãos, e quando olha alguém com um saquinho na mão, fala: esqueci. E eu não entendo. Tem criança com frio, e nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, nos demos o direito de esquecer. Não faz sentido, mas é filho dos outros. Se fosse o nosso filho passando frio, não esqueceríamos. Então a vida tem que nos fazer experimentar aquilo que não vemos experimentado na vida alheia. Porque quem quer um mundo melhor, está a construção da paz, não se permite esquecer algo dessa natureza. Mas eles esqueceram, fazer o quê? E o outro grupo é aqueles que trazem as suas contribuições. Cada um traz o seu saquinho amarradinho das suas roupas para doar às crianças, e o dirigente da casa são todos iguais. Animados, ele colocou uma caixa de geladeira vazia enorme para pegar as coletas, na esperança que a caixa ia encher. E cada um chegava, jogava ali o seu saquinho, o outro jogava, a coisa ia enchendo. Conclui-se a reunião, todo mundo vai embora. Ficam somente os heróis da resistência, os trabalhadores do centro.
Aí vai abrir o saquinho para ver o que as nossas crianças vão receber no Natal, que está uma época não era Natal, uma época de inverno, estava muito frio. E assim foi. Aí descobrimos uma coisa interessante no que tange as doações. Quando alguém vai doar alguma coisa, ela traz o saquinho de contribuição dela. Quanto mais nó tiver na boca do saquinho, pior é o que está dentro. Porque ela traz aquilo amarrado, ninguém vê o que está dando. Até você tirar aquele monte de nó, ela já sumiu, você não sabe quem teve a cara de pau de doar aquilo. Então tinham peças de roupas interessantes que não serviam para absolutamente nada. Há uma que eu devia até ter trazido aqui, se os amigos me ajudam a saber como é que usa. Alguns acham que é camisa, eu acho que não é. Porque o buraco de baixo era igual ao buraco da gola, então não servia para nada. Mas é filho dos outros, para que ter cuidado? Pega o que já ia virar pano de chão mesmo. E o mais interessante, espírita, quem doou isso, quando foi embora para casa, se sentiu fazendo caridade. Esse é o nosso parâmetro de bondade. Quem doou isso, quando foi embora para casa, foi com a consciência tranquila, achando que ajudou um irmão. Quando, na verdade, a doutrina espírita tanto ensina o evangelho que, se bem compreendido, quando alguém pede uma doação de roupa, devemos chegar em casa, escolher uma que a gente gosta e falar: eu vou doar essa aqui, porque eu gosto tanto dela. E quem receber vai se sentir tão feliz quanto eu uso, quando eu uso. Eu vou escolher uma roupa que eu gosto tanto que quem receber a doação não vai se sentir diminuído, vai sentir-se presenteado, vai usar com dignidade. Eu vou dar uma que eu gosto, porque quero que quem receba se sinta feliz. É este o parâmetro de bondade que muitas vezes não temos. Então, por que sofremos? Sofremos porque não somos bons. Na intimidade do nosso coração, existem ainda lacunas a serem preenchidas pela bondade e que negligenciamos com elas. Porém, Allan Kardec, ele nos dá uma contribuição especial. Agora, na obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, há ali um capítulo especial que tem como título, e o título já nos assusta, o Código Penal da Vida Futura. Quem não sabia que tinha, tem. É o Código Penal da Vida Futura, seria mais ou menos o Serasa espiritual. Então tem que ficar em paz com ele, senão não é fácil. E ele ensina neste código 33 itens, que não vamos falar de todos pela escassez de tempo, mas fica a indicação aos amigos, porque nesse Código Penal se assenta toda a justiça na terra e no mundo dos espíritos. E ali está 2 itens que, sob o meu entendimento particular, podem resumir ou dar uma noção do código todo. E o primeiro é o seguinte: todo sofrimento é inerente à imperfeição. Ponto. Todo sofrimento é sinal de imperfeição. Quem sofre é porque é imperfeito, porque espírito puro não sofre. Espíritos que chegaram lá não têm sofrimento. Então, quem sofre é porque é sinal de que tem impurezas a serem respondidas, adequadas, organizadas. Na prática seria assim: se eu perguntasse quem sofre, levanta a mão. Não precisa levantar, não. Vai que ninguém levanta, eu acho que é só eu. Né? Você sofre, sinal de imperfeição. Você sofre muito, sinal de muita imperfeição. Você sofre pouco, sinal de menor imperfeição. Mas todo sofrimento é sinal de uma imperfeição que deve ser corrigida em parâmetros morais. Então, quando olhamos que sofremos pelo patrão, pela cidade, pelo emprego, pelas pessoas, a questão é: por que você atraiu? Porque está justamente nesse emprego, nessa pessoa, nessa situação de saúde financeira, porque é por dentro. Quando nós corrigimos as nossas imperfeições morais dentro, a vida resolve por si só por fora. Mas estamos num local evidentemente proporcional e condizente com as nossas disposições íntimas. Atraímos as pessoas ideais, porque é um processo natural atrair aqueles que nos são semelhantes. Então todo o nosso empenho, toda a nossa luta é dentro.
e não fora. Nós vamos arrumando o mundo interno e o mundo externo se arruma por si só, porque todo sofrimento é sinal de imperfeição moral. É uma das leis do código. E a segunda, que eu creio, resume também o código todo, é o seguinte: a punição é sempre proporcional ao delito. Ponto. É uma questão quantitativa. A punição é sempre proporcional ao delito. Quando você diz assim, minha vida está um inferno, imagina o tamanho da pisada na bola lá atrás. Porque pela imortalidade nascemos e morremos incontáveis vezes. E não há equívoco no comportamento nosso ou na vida alheia que fique sem a presença da justiça. Quando nós erramos muito, sofremos muito, erramos pouco, sofremos pouco e assim por diante. Porque toda punição é proporcional ao delito. Porém, aqui no mundo materialista, aqui e agora, quando nós não entendemos as questões espirituais, ou não desejamos entender, porque estudamos pouco, nós vemos tudo pelo inverso. E como se essa vida fosse a única vida. Por exemplo, alguém rouba o nosso carro. O que a gente pede? Justiça. E nem entende que a gente perdeu o carro é a justiça. Tiramos dos outros, a vida agora tira de nós, para aprendermos que perder dói, aprendemos que perder é ruim. Nós sofremos uma violência qualquer e pensamos, eu quero justiça, e nem entendemos que essa violência que sofremos é a figura da justiça. Agredimos ao irmão ontem e hoje a violência recai sobre nós para aprendermos que não devemos fazer assim, porque violência dói. É uma questão didática, porque nós só aprendemos sentindo, experimentando o que fizemos o outro experimentar. Desta forma, quando nós olhamos a nossa vida de pernas para o alto, podemos entender o que fizemos no passado. É por isso que é interessante. Quando alguns irmãos querem saber o que foram no passado, não mexe lá não, vai dar uma vergonha. Nós temos que olhar para a frente e tentar acertar daqui para frente, porque se observarmos todos os constrangimentos e dificuldades que vivemos, cada um deles terá na sua raiz um comportamento irregular do passado. É assim que a vida vai nos desafiando, promovendo o nosso crescimento e caminhamos à frente. Porém, os amigos devem estar pensando, o assunto é esperança, mas a gente só fala de tristeza e dor. Pois é verdade, porque é para entender o porquê sofremos. Mas isso que eu e você estamos pensando, Allan Kardec também pensou. E na questão 738, em O Livro dos Espíritos, ele interroga aos espíritos da seguinte forma: mas Deus não tem outro jeito de fazer a humanidade progredir que não seja pelo sofrimento? A pergunta é brilhante, porque todos nós, uma vez na vida ao menos, já pensamos isso. Deus não tem outro jeito de fazer a gente progredir, caminhar à frente, que não seja pelo sofrimento? E se a pergunta é brilhante, a resposta é notável. Os Espíritos respondem a Allan Kardec: tem e usa todos os dias. Percebeu ou não? Deus não tem outro jeito de fazer a humanidade progredir, sem que não seja pelo sofrimento? Tem e usa todos os dias. Exemplo disso, agora. Exatamente agora. Estamos sentados, acomodados, ninguém está sofrendo nada, ouvindo do Evangelho, absorvidos pela atmosfera psíquica da casa, estamos tendo a oportunidade de aprender sem sofrer. E muitas vezes aqueles que vão ministrando o Evangelho, a gente vai se envolvendo com o Evangelho e vai dando na gente uma vontade de mudar de vida. Dá ou não dá, espírita? Eu vou fazer a pergunta de novo, eu queria que os indecisos mentissem, tá? A gente vai ouvindo o Evangelho vai entrando na vida, a gente fica envolvido e dá vontade de sair daqui mudando de vida. Dá ou não dá, espírita? Então, mas depois passa.
Dá, mas passa. A gente vai estudando, vai se envolvendo, de repente você vem num estudo, numa palestra, num curso, ouve falar da vida de Jesus, dos mártires, dos líderes, ouve falar da bondade divina e dá vontade de sair daqui e ser diferente. Dá ou não dá, espírita? Mas passa. Aí você vai embora do centro, está andando pelas ruas de São Paulo, vê uma criança dormindo na sarjeta, aquilo machuca o nosso coração. Você vê uma criança pequena, podia ser nosso filho, dormindo no chão e dá vontade de fazer alguma coisa. Dá ou não dá, espírita? Passa. Aí chega uma hora que o nosso orientador espiritual vai pedir para Jesus, libera a dor, por favor. Ele não está entendendo. Aí vem ela, peça um cataclisma, chacoalha a nossa vida que estava organizada, põe tudo de perna para o alto, a gente já não se acha mais no chão. Temos que começar a procurar Jesus, a bondade, os amigos, a fraternidade, procurar entender a vida. Tudo que não fizemos antes tem que fazer agora, porque agora o negócio pegou fogo. É a dor. Então, quando a dor visita a nossa vida, é porque Deus já tentou outras maneiras, mas não teve êxito. Ele já tentou nos chamar pela emoção. Já tentou nos chamar pela razão, já tentou nos chamar pelo bom senso, nos despertou pelas atitudes alheias, nos fez observar a vida, e nós permanecemos intocáveis. Aí vem ela, vem a dor, mexer conosco, nos desinstalar por dentro, revira a nossa vida, desafia o homem e inevitavelmente nos faz progredir. Mas poderíamos sim aprender sem a presença do sofrimento. Allan Kardec, na mesma obra já citada, ele volta a nos dar uma orientação, também no que tange a esperança, importantíssima. Ele diz que diante do erro, depois que nós erramos, depois que cometemos um delito qualquer com a vida alheia, mentimos, enganamos, tiramos, lesamos, subtraímos, agredimos, qualquer tipo de prejuízo à vida alheia, 3 passos ou 3 fases são distintas e inevitáveis para nos trazer novamente ao caminho reto, portanto, reparador. Erramos com a vida do outro, 3 fases têm que ser obedecidas para que esse erro seja apagado da nossa ficha no Serasa espiritual. Não tem jeito. E essas 3 fases podem se dar na mesma encarnação, na mesma existência, ou se estender por séculos. E essas fases são arrependimento, expiação, reparação. Qualquer prejuízo que damos à vida alheia, qualquer erro, para voltarmos à normalidade, apagar aquilo do nosso currículo, 3 fases: arrependimento, expiação, reparação. Buscando uma compreensão de maior profundidade, vamos destacar algumas observações de cada uma dessas fases. A primeira fase que devemos cumprir depois do erro empenhado, depois do erro à vida alheia, é o arrependimento. E o arrependimento é algo fundamental, é algo determinante. Porque depois que cometemos o erro, deve ser esse. O arrependimento, o nosso primeiro passo. No entanto, a nossa vida materialista, pensarmos aqui e agora, não nos permite fazer isso. Diante do erro, o que a gente faz? Tenta defender o erro. Eu agi assim mesmo, mas também onde eu vivo. Eu agredi, mas também como ele me trata. Eu bati, mas também onde eu vivo. Eu fiz isso, mas também olha aquilo. Nós queremos justificar o erro. E assim a gente vai tentando defender os nossos equívocos, os nossos erros. Não tem jeito. Quando, na verdade, o adequado ou o mais inteligente seria dizer, diante do erro, me perdoa. Não perde tempo, desculpe-me. Foi minha culpa, não era a intenção, pretendo não fazer mais, não perde tempo. Nos arrependermos é o primeiro passo. Alguém novamente poderia dizer, mas isso é muito fácil de fazer. Não é. Nós temos livros e livros que contam histórias de obsessões que remontam os séculos, só por falta disso. Alguém que diga, me perdoe, eu estava errado. As tradições do mundo espiritual contam ligações perturbadoras, porque pessoas simplesmente não conseguem perdoar. Tentam defender os seus erros ao invés de dizer, não devia ter feito isso, me arrependo, me desculpe, e a coisa segue.
É tão importante o arrependimento que Allan Kardec, novamente, agora 997 é a questão, ele recebe dos espíritos uma resposta neste item fundamental. Quando os espíritos dizem a ele, a prece, a oração, só tem efeito sobre os espíritos que se arrependem. Ponto. Isso é fundamental. A oração, a prece só tem efeito sobre os espíritos que se arrependem. Já aconteceu com você assim, espírita? Você está aflito e angustiado. Para, então, vai fazer uma oração. Você faz uma oração. Quando acaba a oração, começa a pensar assim. Será que alguém ouviu? E continua aflito e angustiado. A oração, a prece, ela só surte efeito, só tem efeito sobre os espíritos que se arrependem. E essa ideia para nós não é nova, está no Evangelho há muito tempo. Vai, reconcilia-te com teu inimigo, depois você volta aqui orar. É fundamental entendermos a importância do arrependimento. Erramos no pé de tempo, espírita, porque as 3 fases podem se dar na mesma encarnação ou dobrarem-se pelos séculos. Errou, arrepende-se. Demorou muito, quando se arrepende, já desencarnou. Aí chega no mundo dos espíritos, está na erradicidade, dá de cara com seu amigo espiritual e fala, errei, mas me arrependi, você viu, tá bom, né? Ele diz, não, ainda não. Segunda fase, expiação. O que é isso? Se arrependeu e agora, para aprender a não fazer mais, vai experimentar aquilo que fez o seu próximo experimentar. Passar por aquilo que induzimos com que as outras pessoas passassem. Se entendesse, Jesus não tinha necessidade disso. Fazei ao próximo o que gostaria que o próximo vos fizessem. Mas não entendemos isso, impusemos uma vida aflitiva, um constrangimento a alguém, nascemos para expiar isso, ou seja, passar aquilo que fizemos os outros passarem. Aí retornamos à terra, e acontece na nossa vida esses constrangimentos, que a gente não lembra de ter provocado, e nos sentimos vítimas então. Não fizemos por merecer, mas temos que sorver algumas situações de tristeza, de constrangimento. Não achamos saída para tirar nossa vida daquilo. É expiação. Quando estamos experimentando a mesma situação que impusemos que o nosso próximo passasse para aprender a não fazer mais. E não é assim que funciona. Nós só aprendemos porque somos materialistas, sentindo na matéria. É a mesma situação onde... Se isso aqui fosse uma máquina e eu fosse um empresário, eu ia chamar o funcionário e falar assim, meu amigo, vem cá, você vai trabalhar com essa máquina aqui, tudo bem? E para operar essa máquina você tem que usar luva e óculos, tudo bem? A pergunta é, ele usa a luva depois que machucar a mão, o óculos depois que machucar o olho? Aprendemos assim, somente experimentando. Se não precisasse experimentar, era só ler o Evangelho, entender Jesus e fazer. Mas a gente lê, estuda e faz diferente, até que venha sentir na pele o que fizemos os outros passar. É o processo de expiação e a gente vai aprendendo assim que o caminho reto, andar direito, com dignidade, é muito mais fácil. Dá muito trabalho ser mal. Aí expiamos aquela vida toda, aquele processo todo, desencarnamos, chegamos lá, no mundo dos espíritos, encontramos o nosso orientador espiritual e falamos, acabou, né? Que agora já arrependi, já passei o que eu fiz ele passar, ficha limpa. Ele falou, não, se arrependeu, passou pelo que fez ele passar, agora precisa devolver para a vida dele os prejuízos que ele teve. Material, de situação, de imagem, de constrangimento, devolver o prejuízo para a vida alheia. É a terceira fase, reparação. Aí nascemos novamente para devolver para a vida dos outros aquilo que nós tiramos dela. Para devolver para a vida alheia o que subtraímos. Pode ser coisa material, ou uma situação, um estado, qualquer coisa. E a gente nasce para devolver para os outros. Se achou aí ou ainda não, espírita? Eu vou ajudar então, eu vou ajudar. Já aconteceu com você, espírita, de você fazer, você faz tudo sozinho, você faz tudo, você faz, e outro leva a fama, sim ou não? Está devolvendo, né?
É assim que funciona. Já aconteceu com você? Pode ser na casa espírita, na sua empresa, na sua casa, na sua família, pouco importa. Você faz tudo sozinho, você chega, você limpa o chão, você liga o ventilador, você acende a luz, você arruma o microfone, você faz tudo sozinho e não sai na foto. Aconteceu ou não? Está devolvendo, né? É assim que funciona. Nós nascemos para... Aí isso nos mata de raiva, porque sempre tem aquele vizinho que trabalha menos e tem mais. Tudo cai de graça no colo dele, já viu isso ou não? Estão devolvendo. Tiraram, agora estão dando. E se você não tem esse vizinho, você vai mudar de casa porque ele existe. Sempre tem alguém que tem uma vida mais fácil e ganha mais que a gente. Então isso é uma questão inexorável. Nascemos para devolver ao seu verdadeiro dono aquilo que subtraímos um dia. E eu me recordo de Raul Teixeira, tribuno espírita, um negro alto, grandão, um vozeirão poderoso e professor. E conta na sua biografia que ele estava iniciando uma greve num lugar de ensino que trabalhava, uma escola, uma faculdade, não sei o que era. E aquele vozeirão todo, ele falava, nós temos que parar, onde já se viu, professor ganha pouco, não é possível isso. E vai parando um, parando outro, e palestrante espírita é assim, quanto mais gente junta, mais alto ele fala. Vai juntando gente, ele vai inflamando, vai parando gente, quando a greve está quase feita... Lá de longe ele vê Camilo, teu orientador espiritual. Quando ele vê Camilo, vai baixando um pouco o tom da voz, alguns momentos da humildade na gente, ou não é? Camilo vai se aproximando, ele vai baixando o tom de voz, Camilo chega perto e diz assim, Raul, bonito, hein? Eu já corria. Mas é o impulso humano, defender o próprio erro, né? Aí ele olha para Camilo e diz assim, mas Camilo... é que a gente ganha pouco. Ele fala, ganha pouco não, estão devolvendo. Então é assim, é o processo de reparação, onde nós estamos, qual é o nosso emprego, qual é a situação, onde moramos, quais parentes temos, em que situação, tudo reflete uma inteligência superior nos colocando na situação e no local adequado ao que devemos aprender, ao que devemos experienciar. Então não tem jeito. É fundamental compreendermos que ter uma vida reta, honesta, trabalhadora, numa existência, é muito mais fácil do que pegar caminho de atalhos que depois nos voltam na mesma situação de hoje que não queremos mais. O caminho reto, honesto, é sempre mais reto, mais fácil e mais curto para nos conduzir a uma verdadeira situação de vida. Porém, na construção desta obra, Esperança, nós aprendemos uma coisa interessante, de que esperança se aprende. Se uns têm, outros não têm, uns têm pouco, outros têm muito, então dá para aprender a ter esperança, dá para adquirir esperança, porque esperança não é causa, ela é consequência, ela é efeito, ela é resultado de outras ações, de outros comportamentos. Desta forma, nós temos algumas condutas e como consequência disso, nasce a esperança dentro de nós. Tanto é que as pessoas que têm muita esperança, você pergunta, como é que você teve essa esperança? Ele não sabe explicar, porque é consequência, é resultado natural de outras questões, que evidentemente a obra trata mais, não podemos citar todas, mas vou citar pelo menos duas questões, que é causa e que nos oferece como consequência o aparecimento da esperança. E a primeira questão é a prática constante da oração. Prática constante da oração, causa, consequência, a figura da esperança. Simplesmente brota em nós. Mas me entenda bem, espírita, eu disse prática constante da oração, o que não vale orar de vez em quando, orar com pressa, orar só quando a coisa está feia, orar, não é disso que eu estou falando. Orações decoradas, eu falo de diálogo entre pai e seu filho. Eu falo de um momento de intimidade entre a criatura e seu Criador. E dentro disso, nós tiramos todos os as nossas orações mal feitas, porque geralmente nós mesmos nos enganamos, já viu isso ou não?
A gente vai orar, como é que a gente faz? Deita na cama, puxa a coberta, ajeita o travesseiro, apaga a luz, espera climatizar. Aí começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. No outro dia cedo acorde e fala amém. Não, não é disso que eu estou falando. A oração é um momento muito importante. É um momento particular da tua vida. É um momento onde nós vamos mergulhar na fonte geradora de vida e absorver dela aquilo que necessitamos. E quando olhamos para o Evangelho, vemos o cuidado de Jesus com a oração. O Evangelho inteiro era assim, ó. E Jesus saiu para orar, queria estar a sós. É o momento dele com o Pai dele. Qualquer outra criatura atrapalha. E Jesus foi ao monte orar. E Jesus saiu ao deserto orar. Não é que o local tinha algo de mágico, místico, nada disso. Ele queria um momento único entre pai e filho. E numa dessas passagens, Humberto de Campos define um diálogo de rara beleza entre Jesus e João, que mais o amava. E numa desses momentos onde Jesus diz, vou para determinado lugar orar, então João faz uma pergunta inteligente e oportuna. Observe a questão. João diz, mas Senhor, até mesmo tu tens necessidade da oração? Pergunta interessante. João diz, mas Jesus, até o Senhor tem que orar? E a resposta não é menos inteligente. Jesus diz, a chama que ilumina também gasta o combustível que a sustenta. E eu, no Pai, encontro reforço de sustentação para o messianato de amor. Jesus diz para João que se ele não orasse, ele não fazia o que ele veio fazer. Jesus está dizendo para João que se ele não orasse, ele não teria conseguido ter êxito na sua tarefa. Agora, se Jesus só conseguiu fazer o que ele fez, orando, buscando força em Deus, como pode a criatura humana ter a prepotência de passar por um mundo como o nosso, com essa complexidade, orando mal ou negligenciando com a oração? É praticamente um suicídio de vida. Se Jesus tinha necessidade da oração constante, como é que podemos nós querer viver orando de qualquer jeito, com pressa? Não faz o menor sentido. A prática constante da oração programada, cuidada, feita com carinho, sem pressa, nos dá, como consequência, a figura da esperança. É um dos itens, uma das causas. A segunda é a prática da caridade. Prática da caridade. Quem pratica a caridade tem mais esperança. Ou seja, enfrenta os embates da vida com maior segurança, com mais retidão moral. Agora, a prática da caridade, no nosso caso, espíritas, tem algumas particularidades que devemos notar. Geralmente nós frequentamos um centro espírita, e o centro espírita faz alguma coisa pela creche, por crianças, o centro faz. E a gente dá uma contribuiçãozinha desse tamanho, e quando alguém fala, você faz caridade, você lembra do centro, pega carona no centro, né? O centro que eu vou faz, eu ajudo lá, mas nós não estamos nos mobilizando. Então é questão íntima. Espírita pergunta o seguinte, estamos terminando 2016, a gente veio no centro o mês inteiro, a semana inteira, todos os dias. Falamos de evangelho o ano inteiro e a pergunta é o seguinte, quanto de bondade nós produzimos? Particularmente eu, não no bolo da casa espírita, mas eu. Quantas pessoas esse ano não passaram fome pelo esforço da minha conduta? Quantas pessoas não passaram frio porque eu me importei, lembrei delas e fiz alguma coisa? Ou não faria sentido ficarmos aqui mergulhados falando de Jesus e teu comportamento iguais àqueles que não falam, àqueles que não o conhecem? Então é fundamental saber, estamos na casa espírita, muito que bom, quanto isso está representando de transformação de conduta, quanto isso me faz diferente daqueles que não conhecem a Jesus. Se sem a prática da caridade, não tem jeito, sem esperança. E novamente,
E recordo de algo fundamental. Estava numa campanha, agora sim, Natal. E eles queriam fazer uma campanha para arrecadar alimentos, para fazer uma cesta básica para crianças carentes. E o dirigente do centro então me chamou e falou: Roosevelt, faça o máximo que você puder. Faça uma palestra sobre caridade, sobre a importância da bondade e convide as pessoas, a semana que vem, trazer alimentos para que venhamos a fazer uma cesta básica para crianças carentes, porque fome também dói. Eu fiz o que podia. Falei na minha palestra sobre a importância disso tudo, sobre a responsabilidade que está em cada um de nós, sobre a ideia de que se cada um fizer um pouco, ninguém precisa fazer muito. Fiz o que pude e marcamos. Dia X, Y horas, tragam os alimentos para fazer o Natal das crianças carentes. Corre-se o tempo. Chega o dia estabelecido. As pessoas começam a chegar no centro, a caixa de geladeira vazia estava lá. E aí, novamente, as pessoas chegam e o grupo, o centro espírita, se divide em dois grupos distintos. Primeiro, é o pessoal da mão vazia. Esqueci. Tem criança com fome e você que quer a paz do mundo esqueceu. Não me faz sentido. Tem criança com fome, mas você que conhece Jesus, o Evangelho, esqueceu, não faz sentido. Se fossem os nossos filhos, a gente riscava o braço, amarrava uma barra da calça, dava um jeito, mas não se permitia esquecer. Mas é filho dos outros, a gente esquece. E o outro grupo é aqueles que trazem sua contribuição, o saquinho. Só que nessa cidade que eu fiz a palestra, aconteceu algo interessante. Era uma cidade pequenininha, muito pequena, e o interior tem muito disso. É uma cidade pequena, onde tem uma empresa muito grande. E direto ou indiretamente, a cidade inteira trabalha na mesma empresa. Era uma multinacional numa cidadezinha. Então, todo mundo trabalhava no mesmo lugar, direto ou indiretamente. E essa empresa dava uma cesta básica. E nessa cesta básica, que todo mundo trabalhava lá, vinha um pó de café ruim. Era muito ruim. Pior que isso, era insuportável. Mas voltamos no nosso estudo. Aí eu convidei os amigos, e no dia e hora marcados começaram a chegar as contribuições. Cada um vinha, deixava o seu saquinho com os alimentos ali, vinha outro, deixava, aquilo foi crescendo. O pessoal do centro fica animado, esse Natal as crianças vão comer muito, e aquele negócio todo. Conclui-se a atividade, as pessoas vão embora, ficam os heróis da resistência, os trabalhadores do centro, que vão abrir o saquinho agora para ver o que as nossas crianças vão comer no Natal, né? Aí abriu o primeiro saquinho, adivinha o que tinha? Acertou. Abriu o segundo, o que tinha? Isso já é mediunidade já, hein? Abriu o terceiro, o que tinha? Fubá. Pó de café, fubá e sal. Pó de café, fubá e sal tinha de monte. Os nossos filhos em casa comem Danone, bolacha recheada. Mas filho dos outros, pó de café, fubá e sal. Tinha de tonelada. Os nossos filhos em casa só comem coisas que criança come chocolate. Mas é filho dos outros, por que não? Pó de café, fubá e sal. E o mais importante, espírita, quando foram embora para casa, sabe o que eles se sentiram? Que fizeram caridade. Não faz sentido. Então é fundamental entender que quando a miséria da vida alheia não nos incomoda, é porque temos a miséria na própria alma, não faz sentido. Então somente a prática da caridade pode capacitar a criatura humana a resistir aos embates da vida com retidão moral, de maneira ereta, e como a doutrina espírita ensina. Se não for assim, não faz sentido. Então a figura da esperança, fundamental aos dias que passamos, ela está ligada, vinculada diretamente, unicamente àquilo que nós fazemos em outras questões da nossa vida. É claro
que muitos outros elementos vão dar curso e vão construir em nós uma esperança solidificada. Mas é forçoso entender que a esperança dentro de nós vai ser sempre o elemento diferencial, nos dando a capacidade de sofrer, mesmo assim não ser infeliz, de ter as nossas angústias, mesmo assim auxiliar aqueles que também sofrem muitas vezes menos do que nós. E é esse empenho, é esse esforço que vai nos conduzir um dia a viver em mundos e numa sociedade de felicidades absolutas. E tudo que passamos hoje vai ser somente questões de uma história remota, numa lembrança de um espírito que já se desenvolveu. E em gratidão pela doutrina espírita nos dar essas orientações, há tempo de ainda fazermos da atual existência a mais importante que já tivemos. Oramos agradecendo e dizendo: Senhor, escutai nossas almas aflitas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldias lembram muralhas na noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim. Assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama, Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores. O roseiral podado dá mais flores, pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, senhores.